Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 75º programa. E hoje estamos aqui de volta com o Eric Pacheco, que é um dos autores de uma obra deveras importante, que certamente vai marcar aí o nosso movimento espírita pelo seu conteúdo, que é a obra História Geral do Espiritismo. Eu já garanti aqui o meu, uma obra realmente vocês vão ter muitas informações, bem grossinha, e o Eric também está com, obviamente, o exemplar dele como autor, né? O Paulo Neto também tem um exemplar dele. Inclusive, estivemos lá no Enlip, né? Que é o encontro lá dos pesquisadores espíritas, em Juiz de Fora, onde houve o lançamento desta obra. Então, realmente foi uma ocasião muito interessante que estivemos lá juntos, pessoalmente, junto ao Paulo Neto, ao próprio Eric, ao Lucas Berlanza, né? Enfim, tantos outros aí confrades naquele evento onde foi lançada essa obra, História Geral do Espiritismo. Mas antes de passarmos a palavra ao Eric, damos boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Eric. Vamos ver quem já está na sala. Boa noite, Marlene, Cláudio, Marta Ribeiro, Carlos Alberto, Shirley. Isso, Marlene também, já falei. Eu estou até comentando com o Arthur aqui, né, que nós tivemos nesse encontro lá em Juiz de Fora, né, e eu tinha pensado em comprar o livro do Eric no domingo, mas só que domingo eu precisei de voltar, acabei precisando de voltar. E acabei tendo que pagar frete, cara. E paguei frete e não tem o autógrafo do autor, né? Sacanagem. Agora, eu gostei muito do livro, de uma parte que eu não tinha elementos, né? Principalmente aquela parte que eu acho que está mais vinculada ao Eric, que ele vem trazer a quantidade de centros espíritas espalhados no mundo afora. E eu achei super interessante, porque eu não tinha essa informação em canto nenhum, né? E aquilo é um dado interessante, né? Principalmente a gente que faz palestra, né? Por exemplo, como é que anda o espiritismo na França? Na França só tem 10% de espírito, então você já imagina que o movimento é fraco, né? Para a gente entender. Foi muito legal mesmo, então eu gostei muito do livro. Parabéns aí, Eric, você e o Lucas Bernardo. Verdade, né? Inclusive o Eric entrevistou, né, Eric, no canal dele, que é o Espiritismo em Kardec, canal Espiritismo em Kardec, que nós, inclusive, convidamos, né, vocês a lá visitarem, se inscreverem, assistirem, né, principalmente. Ele conseguiu aí entrevistar espíritas de praticamente, né, todas as partes do mundo, né? Então, realmente muito interessante. Aí ele condensou, né, pegou essas informações, aí condensou todas nesse livro. Então, é um livro que nos traz aí realmente muitos assuntos, muitas informações importantes, não só da história do espiritismo, mas também do próprio movimento espírita brasileiro e mundial. Então, Eric, uma boa noite, com você aí a palavra. Excelente, muito obrigado, Paulo, Arthur. E realmente é um livro que tem esse princípio de fazer um resumo geral, né? E não daria para falar da história geral do espiritismo só falando da França e do Brasil, né? Porque isso muitos livros já tinham feito. Então, a nossa proposta foi fazer um geral do todo mesmo, do espiritismo na Ásia, na África, no leste europeu, enfim, em lugares que muita gente não sabe que existe. E não só o estado atual, mas também o histórico, né? Como começou, como foi o desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E eu estou congelado aí, agora voltou. Então, apresenta para a gente, né, Eric? Eu não sei como você se organizou aí, né? Mas o pessoal aí deve estar curioso em saber o que traz essa obra, né? Quais são os tópicos, né? Enfim, as informações que elas poderão encontrar ao adquirir esse livro. E mais no final, obviamente, nós vamos aí dar, né, as informações para que vocês possam adquiri-la. Lembrando que eu fiz o livro junto com o Lucas Berlanza, né? Infelizmente ele não pôde estar hoje por compromissos, mas a gente chegou a fazer lives com ele, tá lá no meu canal Espiritismo em Kardec. E também agradecer ao Marco Milani, que fez o prefácio, né? Muito bom.
E a gente começa, né, numa perspectiva cronológica. Então, a gente começa dos antecedentes. Então, a gente pega todos os movimentos que foram antecedentes ao espiritismo, que prepararam o caminho, né? Então, por exemplo, é o moderno espiritualismo, né? Que surgiu lá com as irmãs Fox, no fenômeno de Hydesville, né? Em Nova York. E aqueles fenômenos se popularizaram nos Estados Unidos, depois na Europa, as mesas girantes, né? E Kardec teve contato a partir disso, né? Ele já era pedagogo, já tinha contato com o magnetismo e teve contato, né, com todos esses fenômenos, com a tipologia, né, com a psicografia indireta, com a psicografia e com as mesas, né? E aí ele viu ali que tinha uma causa inteligente. Então, o moderno espiritualismo foi no caldo cultural onde o espiritismo nasceu, né, que deu origem a outros movimentos, como a metapsíquica, a parapsicologia, outras coisas, mas o espiritismo surgiu daí, né? E deu origem a outros pesquisadores também, como William Crookes, o Alfred Russel Wallace, né? E lembrando que o moderno espiritualismo ele tinha algumas diferenças com o espiritismo. Uma das mais características era a questão da reencarnação, né? Que o moderno espiritualismo rejeitava, né? Kardec fala lá na revista por questões raciais que havia, e o espiritismo na França aceitou. E aí também nos Estados Unidos eles costumam cobrar, né? E outro diferencial do nosso livro é que a gente trata o moderno espiritualismo hoje, né? O que se tornou aquilo lá das irmãs Fox, né? Se vocês forem lá hoje no memorial das irmãs Fox, existe ainda lá um memorial com espiritualistas lá, e surgiram daí várias igrejas espiritualistas, né? Então se tornou uma religião, que é tipo uma religião protestante, mas com mediunidade, né? Então, e tem a questão da cobrança, né? Lá. Lá é engraçado. Se você não cobra, eles ficam desconfiados, porque eles acham que se uma coisa é dada, né, gratuitamente, né, então aí tem, né, eles ficam desconfiados. É da cultura deles, né, não tem jeito. Talvez da cultura americana, que tem mais essa questão. Sim. Mas, enfim. Aí outro movimento que trabalhou, né, que ajudou, foi o mesmerismo, magnetismo animal, né, que na época era bem conhecido, né, que foi feito lá pelo Mesmer, Anton Mesmer, né, que era um médico alemão que elaborou toda essa teoria do magnetismo animal. Depois veio o sonambulismo, né, estudo do sonambulismo. E é curioso que muitas vezes, antes de eu conhecer o magnetismo animal, que inclusive Kardec no catálogo racional, ele coloca várias obras de magnetismo para ler, eu não conhecia muitos termos, né? Então, quando falava de êxtase, de crise, o sonambulismo, né? Porque quando a gente escuta a palavra sonambulismo hoje, a gente pensa que é só aquilo, a pessoa fala dormindo. Mas o sonambulismo, na verdade, no Kardec, era um estado de transe, vamos dizer assim, mais profundo. Era esse o sentido do sonambulismo. E aí o próprio espírito do sonâmbulo podia se comunicar ou interagir com outros espíritos e via coisas distantes. Então, e teve outros elementos, né, como o espiritualismo racional, com autores como Victor Cousin, né? Tinha um caldo cultural do positivismo, né, que o espiritismo ele não é positivista, mas ele pega algumas coisas dos termos, dessa preocupação em ser positivo, né, de ser empírico, científico. Então, a gente primeiro trabalha todos esses antecedentes, né? E, claro, o Swedenborg, né? O Swedenborg, o próprio Kardec fala lá na revista, tinha algumas coisas que não batiam, né? Mas foi de qualquer forma um precursor, ele fala, porque trouxe alguns elementos que vai aparecer no espiritismo depois, né? Então a gente começa dos antecedentes e depois a gente vai
trabalhar a vida de Allan Kardec. E aí eu já falo algo bem interessante, né? Que é importante ver, uma das questões do livro é que a gente atualiza muitas coisas que outras biografias não fizeram, né? Por exemplo, na obra de Henri Sois, pelo que me consta, diz que Kardec foi médico, diz que ele cresceu em Lyon, né? E hoje a gente sabe que ele nasceu em Lyon, mas cresceu a infância em Bourg-en-Bresse, né? Depois foi estudar com Pestalozzi. Então tem essas questões de que... E nossa intenção foi essa, por ter vários pesquisadores inovando hoje, a gente quis reunir, porque o conhecimento estava muito esparso, né? Então, como o Lucas disse, é um livro de história das ideias. O Eric, se você me permite, eu queria ressaltar um detalhe do livro, e já que você está falando de Kardec, a questão do nome, do verdadeiro nome de Allan Kardec. E, né, nós já fizemos até um estudo sobre isso, então tem nome de Kardec, tudo que tem jeito que pode se imaginar. E a Semana do Privado, quando ela publicou o livro Legado de Kardec, ela descobriu que tem uma decisão judicial lá na França, dada em 1º de março de 1869, e que o juiz declara que o nome de Kardec é Denisard, com S, Hipólito, com 2 P's, e o I LY, né? Leon Rivaio. E, infelizmente, a gente vê as obras sendo publicadas depois dessa informação com o nome Hipólito, Denisard, Leon Rivaio. Então, poxa, tem que cumprir ordem judicial. Esse resgate que vocês fizeram lá, eu achei muito legal. É exatamente isso, cumprir a ordem judicial, não tem jeito. Exatamente. Então, esses e outros equívocos, né, que os historiadores antigos se basearam, né, porque se baseavam mais em fontes secundárias, né, não em fontes primárias, mas isso faz parte, né, da história. A história também é uma ciência que progride, enfim, conforme novos documentos vão aparecendo, e nesses últimos anos houve uma abundância de documentos, né, que apareceram. Até no fim do livro a gente coloca lá o projeto Cartas de Kardec, o projeto do Adair Ribeiro, que ele traz vários documentos. Então o CSI Espiritismo também. Então a gente coloca esses projetos lá que trazem esses documentos primários, né? E serve para os pesquisadores, para quem quer pesquisar, mas também para quem quer conhecer a história geral, ter essa base, né, para começar. Em vez de pegar as informações picadas, né, o leitor ele consegue as informações todas em uma única fonte. Então, é ótimo. Às vezes, em vez de estar comprando vários livros, né, sobre esses variados temas que vocês abordam, né, compra-se só um que concentra todas essas informações. E, claro, né, se a pessoa quiser se aprofundar ainda mais, aí sim, né, ela vai atrás de outras obras, mas a ideia que o livro passa é bastante clara, né, bastante informativa, realmente. Eu comparei... esse livro ele pode ser comparado à história geral do espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, né? Mas aí é a história do espiritualismo, mas eu comparei também com o que é o espiritismo, né? Porque a ideia de Kardec era justamente essa, reunir a doutrina num livro, tudo ali, para o iniciante ver se vale a pena prosseguir. Então, essa ideia, dar um golpe de vista geral na história do espiritismo, e quem quer se aprofundar depois vai procurar obras específicas sobre cada tema. Sim. E uma coisa que a gente faz também lá no final é citar os pesquisadores, né? Então, a gente cita o Adair, o Carlos Seff. Então, tem várias referências citadas com obras. O Lucas, inclusive, né, ressaltou que ele privilegiou divulgadores espíritas que têm obras escritas, né, obras escritas e publicadas, que obviamente não daria para colocar todo mundo, mas aí foi o critério que ele se utilizou, né, na maioria dos casos, né? Então, inclusive, consta, né, o Paulo Neto, constam as suas obras, a mim também, né, ficamos aí muito honrados pelo reconhecimento aí nessa importante obra, e muito legal. Tem realmente
a pessoa vai ter uma ideia assim, geral dos principais divulgadores, né? Tanto estrangeiros quanto os brasileiros, do passado e do presente. Exatamente, a pessoa vai ter esse resumo geral de todos os pesquisadores de vários países, né? Então, não, a gente não pega não só da França e do Brasil, mas de outros, Portugal, Espanha, enfim. E aí, depois da gente falar, né, a gente fala da vida do Kardec, das obras que ele lançou, né, das obras pedagógicas. Aí depois a gente faz um resumo do Espiritismo, né, dos princípios e das obras, né, das 22 obras fundamentais, como está lá no catálogo. Então a gente cita a Revista Espírita, Viagem Espírita, Espiritismo Nossa Mais Simples Expressão, que é o Espiritismo, Instruções Práticas. A gente cita todas essas questões, né, para a pessoa ter uma visão geral também das obras e da data dos lançamentos das obras, né? Ficou muito bom. E aí a gente depois, no capítulo 4, a gente fala no espiritismo pós-Kardec, a gente entra, né? Tanto na França quanto no Brasil. Eu deixei aí, Arthur, no chat privado, o link do livro. Perfeito. Para colocar. Aí a gente fala, né, da Sociedade Anônima, né, da União Espírita Francesa, né, de como teve um cisma, né, que teve uns ligados mais à teosofia, o rustenguismo, com Lemarie, outros com a Bert Fropo mais ligado a Kardec. A gente fala da questão das 2 guerras que teve, mundiais, né, que parou a circulação da Revista Espírita. A gente fala do processo dos espíritas, né, que foram aquelas questões das fotografias que abalou um pouco também o espiritismo francês, né? E todos os cismas, né? Então, as pessoas perguntam assim, por que o espiritismo diminuiu na França, né? Não acabou, mas realmente diminuiu, mas teve várias questões que a gente cita. As 2 guerras, os cismas, o processo dos espíritos, os confrontos, né? Tu vê, na Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida, né? Paris. Então, foi uma coisa que é muito difícil para continuar ali. A Alemanha invadiu ali e foi... Então, ocupou, né? Ocupou por um bom tempo a França. Tanto que, pelo que eu sei, nesses períodos a gente tem até uma escassez de fontes, porque... Enfim... Aí depois a gente fala do espiritismo no Brasil. E tem uma obra recente do Adair sobre o Torteroli, né? A gente fala do confronto doutrinário que teve entre o Bezerra, Torteroli, o Bezerra, né? Que frequentou o grupo Confúcio, o grupo Ismael, depois se tornou mais rustenguista. Aí ele assume a Federação Espírita Brasileira uma segunda vez, com mais esse viés, né? Tanto que ficou Rusteng lá no Estatuto da FEB até 2019, que foi o ano que tirou. Ficou um tempão, né? Foi. E a gente fala, né, do Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Que criou o primeiro jornal, o Eco de Além Túmulo, considerado o primeiro centro também. O Barão de Santo Ângelo. A gente faz um quadro sintético, né, do movimento, até o Chico, o Divaldo, enfim, fala das administrações da FEB, né? E a gente fala dessa questão importante que teve, né, desse personagem que foi esquecido, o Torteroli, que foi apagado, né? Mencionavam ele como professor T, não falavam nem o nome, porque ele tinha esse viés mais científico e pessoal mais religioso quis apagar essa questão, mas é uma questão histórica importante da gente conhecer, né? Não sei, vocês também têm essa mesma admiração que eu tenho pelo Torteroli? Sim, depois, ainda mais do livro do Adair, né? Isso já ficou bem mais claro, o histórico dele, né? Tudo que ele fez e foi demonizado, né? Verdadeiramente demonizado por aqueles chamados de espíritas místicos, né? Que tinham esse viés rustenista. E aí ele sofreu todo esse processo aí
de vilanização por parte dos sustanistas, e o Adair, de certa forma, resgata, né, todo o trabalho e as ideias do Torteroli. Exatamente. Aí, no capítulo 6, vem o que o Paulo falou, né, que é o espiritismo pelo mundo. Então, eu citei desde o menos conhecido até o mais conhecido, né? No nosso livro que eu lancei, o Arthur participou, que é o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, né? Que a gente lançou ano passado. Também tinha isso, né? Mas a gente acrescentou dados, né? Mudou um pouco a forma. Teve algum movimento espírita estrangeiro que você, de certa forma, se surpreendeu com o tamanho ou com o trabalho? Primeiro a Ásia, né? O movimento lá nas Filipinas é gigante, é de nativos lá, né? E depois o leste europeu tem muitos, né? E tem uma coisa interessante que eu vi, que tem muitos movimentos que eles fazem grupos familiares, como se tinha na época do Kardec. Tanto em casa quanto virtualmente. Aí a gente chega lá e não encontra centro oficial e pensa que não tem movimento, né? Mas tem, né? Mas não do mesmo modo que a gente conhece. Então, isso é uma coisa de se considerar, né? Eric, qual o retrato da França que você tem lá, em termos de centros espíritas? Você tem como falar para nós? O berço do espiritismo é empresa, porque Kardec, né, e os espíritos, o espiritismo espalhar aqui igual racinho de pobre, daqui a pouco todo mundo é espírita, né? Quando, na verdade... Exatamente, né? Eu como o Paulo falou, tem aqui os dados, né? Não dá para ver direito, mas a gente lista os países com os números, né? E na França, realmente, centros oficiais tem poucos, né? Ligados à FEB. Tem grupos também que não são ligados à FEB, né? Que aí muitas vezes não são considerados. Tem muitos grupos familiares, virtuais e presenciais, né? Porque lá normalmente eles não têm um centro assim, eles normalmente alugam espaços, né, temporários, às vezes não tem um centro fixo. Mas um francês que eu conversei, ele falou que tinha por volta de uns 3 mil espíritas, que ele sabia, né? É claro, assim, numa população da França, isso não, acho que não é nem 1%, né? Mas tem muitos que estudam também em casa e outras vertentes que se interessam por Kardec, enfim. E a gente coloca aqui, por exemplo, em Porto Rico, aqui tem 14 aqui no dado, né? Na Espanha tem 20 aqui colocado. Na Austrália, 16. Né? Então, a gente cita também por continente, né? Então, a gente cita esses movimentos até porque eu sempre ouvia, né, dos detratores do espiritismo que o espiritismo só existia no Brasil, né? E eles usam isso para atacar o espiritismo como se fosse uma doutrina fracassada. E não é verdade, não só existe no Brasil, né? É claro que o Brasil é o maior país espírita, mas não existe só no Brasil. Né? Mas isso acontece com outras doutrinas também, né? Sei lá, pegando uma doutrina que não tem nada a ver com espiritismo, sei lá, Rosa Cruz, também, com certeza, tem muito mais espiritismo pelo mundo e também é uma vertente minoritária. Então, o que é grande mesmo são as religiões principais, né? As outras vão ser sempre minoritárias. Né? E o espiritismo não é uma religião no sentido do termo como a gente pensa. De dogmas, enfim. Mas aí eu cito, né, também a América Latina, né, a Bélgica, que tem um movimento bem tradicional lá, Portugal, Espanha, né? E outra coisa interessante é ver como que, por exemplo, o espiritismo foi combatido quando houve ditaduras, né, em países, né? Você pega, por exemplo, Cuba, eu trato isso no livro,
como foi reprimido, né? É engraçado, foi em Cuba, né? Esses movimentos hoje em dia apoiam muito religiões afro, né? Mas em Cuba foi perseguido o espiritismo e a santeria, que é a religião afro-cubana, né? Então, naquela época, era um materialismo mesmo, de não existe nada, nem... E também, infelizmente, na Espanha com Franco, e em Portugal com Salazar, também foram centros fechados, né? Então, você teve nesses regimes sempre a perseguição ao espiritismo, esses regimes que sempre caíam num totalitarismo, né? Eles queriam abolir a ideia de Deus, né, e da religião, nesses governos totalitários. Aí perseguiram todo mundo, né? Sim, nos regimes comunistas foi isso, né? Com Salazar foi mais porque ele tinha aquele catolicismo, enfim, que proibiu as religiões. Mas teve também um movimento, né? A Hungria, né? Que também teve um regime comunista e foi perseguido. Então, para a gente ver interessante como realmente a gente pensa, por que não existe mais o espiritismo tão grande na Espanha como tinha na época do Colavida, né? Mas tem até um relato do Divaldo, se não me engano, que ele tinha que fazer os centros, ele tinha que fazer as palestras escondido, né? No porão, porque era uma perseguição realmente. Então era quando ele ia para esses outros países, né? Então é interessante essa questão histórica. E depois de a gente falar, a gente faz um quadro resumido também dos congressos espíritas, que vieram muitos. A gente cita todos os congressos, né? Então, para quem quer ter essa visão geral dos congressos, e depois a gente faz a galeria de autores e médiuns, como a gente falou. Autores e médiuns, clássicos franceses, clássicos brasileiros, clássicos de outros países e autores contemporâneos, né? E depois a gente cita referências, né, para pesquisa. Né, mas citando, por exemplo, a gente fala Fernando O, que Eliseu Rigonati, Ernesto Santos. A gente cita vários autores aqui. E os autores contemporâneos, claro, como eu falei, o Adair, o Carlos Seff, você, o Paulo Neto, né? Tem vários aqui, realmente. Muitos nomes, né? Só fera, né, Arthur? Então, fazendo um resumo, né, é um livro que tem realmente a proposta de ser uma síntese geral da história do espiritismo e que serve não só para pesquisadores, mas para qualquer um interessado. E é um livro que vai ajudar as pessoas a terem essa visão geral e depois, se quiserem, poderem se aprofundar, né? Reunir o que estava esparso num lugar só e dar um caminho para quem quer estudar a história do espiritismo. Perfeito. E é algo assim que vocês procuraram sempre uma neutralidade, né? Ficarem realmente circunscritos às informações, né? Inclusive há autores ali que alguns são até de viés sustanguista, né? Como Damas e tudo, mas vocês reconheceram de que, né? De qualquer forma, são pessoas que têm uma influência sobre o movimento espírita, né? Divulgam o espiritismo, claro que às vezes com algumas outras ideias, mas vocês foram assim bem neutros, né? Não ficaram só nos nomes que lhes agradavam e tudo mais, né? Também teve a menção a esses outros divulgadores. Bem interessante. Sim, exatamente. A gente fez menção, e é o que você falou, né? O nosso primeiro livro foi um livro apologético, né? No sentido de uma defesa do espiritismo. A gente, como o livro diz, né? Respondendo às críticas dos detratores, dos inimigos, né? No sentido de atacar a doutrina.
Esse foi um livro, não, é só uma exposição histórica e não tem nosso viés, né? Então, mesmo que uma pessoa não goste do nosso viés, de mim e do Lucas, do nossa visão doutrinária, ela pode ler e vai aproveitar da mesma forma. Exatamente. Porque são 100% históricos, sem nenhum viés para qualquer lado. A gente cita, como ele falou, autores, os tenguistas e autores, a gente cita, por exemplo, a Dora, né? Enfim, a gente cita autores que tem esse viés que a gente critica também de ser... Porque, querendo ou não, faz parte da história do espiritismo e da atualidade, então a gente tem que citar por um estudo desse tipo. Sim, sim. Paulo, seus comentários, alguma pergunta? Não, eu só tá querendo comentar, porque tem livro que você lê, você chega num certo ponto que já não tem paciência de ler mais. A linguagem é muito rebuscada, muito, vamos dizer assim, né, no popular, né, chata mesmo. E eu achei interessante isso, que a linguagem SUS é fantástica. Eu li assim de um tapa, né, praticamente de um tapa. Porque é muito gostoso de ler, e isso que é importante, se passar uma coisa de forma que o leitor pega e sente prazer em ler, né? Você lê como diz, tem que cumprir aquele papel de ler o livro, não dá, né, meu? Você tem que ter prazer de ler, né? Então, eu gostei muito da forma que vocês trabalharam o texto em si, né? Muito legal mesmo. Gostei, sinceramente. E aqui não estou jogando confete, não, tá? É porque eu gostei mesmo. Geralmente você nem fala sobre isso. A gente procura ser sempre nas nossas obras e vídeos, né, pedagógicos, colocar numa linguagem simples, acessível e que flui, né? Realmente, quando o livro é muito verborrágico, acaba cansando. Eu me inspiro muito em Kardec, como ele escrevia, né? Ele era sempre muito pedagógico e simples, né? Sem ser desnecessariamente complicado para passar uma erudição. Ele era bem pedagógico. Então, a gente se inspira muito nesse estilo do Kardec. Muito bom. Perfeito. Tem muita informação realmente, né? A gente acaba tendo acesso a várias informações importantes ao mesmo tempo, né? Pré-espiritismo, a época de Kardec e pós-Kardec. Bem, não temos nenhuma pergunta, né? Nenhum comentário, pessoal. Alguns até já compraram. Temos também quem chegou aqui foi a Sandra Santos, né? O pessoal também parabenizando aí pelas pesquisas. E é isso, né? O pessoal está convidado aí a adquirir essa obra quando puder. Já deixamos aí o link, né? Para todos que desejarem aí adquirir. E também que sugiram a outras pessoas, né? Às vezes conhece alguém que está também iniciando o espiritismo, não precisa ser alguém já espírita, mas que já tem alguma simpatia. Ó, aqui, ó. Esse é o espiritismo, né? Esse é o movimento espírita, porque há muita confusão, né? Muita gente chamando aí outras coisas de espiritismo. Então, é uma obra que também ajuda nisso. Quer dizer, quem são os espíritas? Onde é que surgiu? Né? Como é que ele está atualmente? Né? Então, a pessoa tem uma visão bem clara do que seja, e não daquilo que as pessoas andam falando por aí, né? Vou colocar também aqui o link da Amazon, né? Para vocês. Prontinho. Então, ó, tem na Amazon e tem no site, né, do CCDPE, né? ccdpe.org.br. E quanto tempo, Eric, que vocês levaram para escrever o livro? A pesquisa durou, assim, mais ou menos quanto tempo? A pesquisa durou, assim, um ano, né? Mas a gente já vinha pesquisando antes sobre esses assuntos, né? A gente pesquisa sobre esse tema desde que a gente conheceu o espiritismo, né? Então, já tinha uma bagagem, já tinha algumas ideias preparadas, então... Mas, assim, desde que a gente começou a formar mesmo a estrutura, foi um ano, assim, até o lançamento.
Certo. Muito bom. Perfeito. Bem, então, né, eu acho que realmente foi dada aí uma ideia, embora sucinta, né, mas bem clara do contexto da obra, o que vocês vão encontrar lá. Saberão que vai encontrar muito conteúdo importante, muita informação, e realmente os autores conseguiram alcançar o seu objetivo, né? Tiveram aí o apoio também lá do, né, Eric, do pessoal do DPE, né? Contaram com a revisão deles, quem colaborou assim com vocês, assim, a Júlia Neso, por exemplo, ou não? A Júlia Nizu, o Orlando, né? O pessoal do CCDPE, o Humberto, ele indicou a gente, Humberto Schubert. Então, o pessoal ajudou bastante e ficou um trabalho muito bom, né? Esteticamente também ficou excelente. Verdade. Paulo, suas considerações finais para nós chegarmos ao fim, então, do nosso Polêmica Espírita de hoje. Isso aí. Eric, nós temos que agradecer a sua presença e sinceramente, desejar a você e ao Lucas um sucesso na venda do livro, porque vendendo o livro vai colocar esse filme como ele é, né? Como o povo deve entender como que é. Isso é importante, né? Diante de tanta coisa que surge de movimento espírita, de tanto Kardec que surge por aí, né, Arthur? Então a gente precisa de ter um norte melhor. Então, parabéns para você e para o Lucas, tá bom? Isso aí, que venham outras, né? Às vezes surge alguma ideia e que outras obras aí apareçam ao longo aí. As pesquisas nunca terminam, na realidade, né? Algo quase que infindável. Então, a tendência é essa, né? Do trabalho realmente continuar. Bem, ok, né? Eric, deseja falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, muito obrigado, Paulo, Arthur, e agradeço aos que compraram o livro, que seja proveitoso para os estudos. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, damos por encerrado o nosso 75º Polêmica Espírita de hoje. Trouxemos aqui o Eric Pacheco, um dos autores do livro História Geral do Espiritismo. Deu essa visão aí bem geral, mas bastante objetiva, do conteúdo dessa importante obra que certamente vai marcar aí o nosso movimento espírita muito positivamente. Então, obviamente, na quarta que vem estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 8 da noite. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.